Inciso 10º. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Inciso 11. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver. O Brasil possui atualmente 1 milhão de catadores de resíduos sólidos recicláveis. O que isso significa? Uma grande parcela da nossa população que não teve acesso à educação formal, tem baixa renda e não tem oportunidades de qualificação profissional. Os planos de gestão municipal devem contemplar ações para beneficiar essas pessoas, ou seja, o plano de gestão de resíduos sólidos no município deve buscar resgatar essa dívida social que existe. Nós devemos beneficiar os catadores e as suas cooperativas, oferecendo capacitação profissional, oferecendo linhas de crédito, oferecendo possibilidades para que eles montem as suas cooperativas e a partir daí possam obter uma renda maior, maior proteção do Estado, trabalhar, por exemplo, com carteira assinada, trabalhar em locais onde a sua saúde não está em risco, trabalhar de forma a não ficar sob o sol e a chuva, trabalhar em ambiente abrigado, trabalhar com carteira assinada. Então, o plano de gestão municipal dos resíduos, ele deve contemplar essa categoria. Inclusive, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em diversas ocasiões, busca beneficiar essa parcela da nossa população, porque são eles que fazem a coleta seletiva realmente funcionar. São os catadores e as suas cooperativas que dinamizam e operam o sistema de coleta seletiva. Então é muito importante a participação desses atores na política de resíduos sólidos, de forma a otimizar os resultados. Inciso 12. Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. Você deve estar lembrado que um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é observar ou considerar os resíduos como fonte de trabalho, fonte de renda e fonte de cidadania. O que significa isso? Os resíduos sólidos, apesar de serem chamados de lixo pela maioria da nossa população, eles possuem valor econômico. Ou seja, quando eu falo de uma latinha de refrigerante, uma garrafa de vidro ou restos de papel, todos esses produtos são produtos recicláveis. Então, eles têm a possibilidade de gerar emprego, gerar renda, gerar qualificação profissional, além de tributos para os municípios. Qualificação da mão de obra também. Então, quando a gente fala de resíduo, a gente deve ter em mente a possibilidade de transformação que esses resíduos têm. Eles podem transformar a realidade de famílias de catadores, podem dinamizar a criação de cooperativas de catadores de resíduos. Então é muito importante que o plano de gestão municipal contemple essa questão. É necessário que o plano estabeleça programas e ações para criação de negócios para utilização dos resíduos sólidos. Em outras palavras, é importante que o plano de gestão contemple a possibilidade de que esses resíduos sejam tratados internamente no município, gerando novos empregos, gerando uma renda maior para os catadores de resíduos, gerando qualificação dessa mão de obra que é bastante desqualificada, gerando também tributos. Então é todo um ciclo virtuoso que deve estar contemplado e incentivado pelo plano de gestão de resíduos.
Um exemplo, nós podemos desenvolver linhas de créditos financeiros, linhas de crédito para compra de equipamentos, para compra de máquinas, para beneficiar essas empresas de reciclagem. Imagina uma empresa para reciclagem de garrafa PET, por exemplo. Essas empresas precisam de maquinário que muitas vezes é simples e não tem um custo muito elevado. Uma vez que o plano de gestão contemple a abertura de linha de crédito para essas cooperativas, elas vão passar a ter acesso a recursos financeiros e, a partir daí, elas podem comprar o equipamento necessário e dinamizar a sua produção. Inciso 13. Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007. Os serviços públicos de limpeza urbana possuem custos, evidentemente, e esses custos são assumidos pelo poder municipal, pela administração pública. Então, o que se espera, como cidadão, como parte da sociedade? Que esses recursos sejam aplicados da forma mais racional e mais eficaz possível. Ou seja, nós queremos resultados, mas não a qualquer custo. Nós queremos resultados atrelados ao bom uso dos recursos públicos. Nós não queremos desperdício, nós não podemos aceitar tratamentos excessivamente caros, inadequados à realidade do município. Então, nós devemos contemplar essa questão dos custos no plano de gestão municipal de resíduos sólidos. O que se objetiva com isso? Nós precisamos definir limites para a cobrança de, por exemplo, uma taxa de limpeza urbana. A taxa de limpeza urbana do seu município é adequada? Será que todos estão pagando a taxa de limpeza urbana? Esse valor poderia ser melhor adequado? Será que está havendo um sobrepreço ou uma cobrança excessiva? O resultado final é satisfatório? Todas as áreas do município estão sendo atendidas pelo sistema de limpeza urbana? Essas são questões que afligem a todos nós, seja indústria, seja empresa, seja uma família. São custos que precisam ser analisados. O governo que faz a gestão desses recursos, ele precisa prestar contas, ele precisa estar atento à necessidade de colocar os recursos de forma adequada, cobrar os recursos de forma adequada. Um exemplo, a política que estabeleceu a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece o seguinte: é obrigatório para todos os entes federados instituir e cobrar todos os impostos e tributos na sua esfera de administração, na sua esfera de responsabilidade. Em outras palavras, um município ele precisa identificar todos os impostos sob a sua responsabilidade, aplicar essa cobrança e efetivamente fazer a cobrança desses resíduos. É o que dispõe a lei que estabeleceu a responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Muitos prefeitos, por questões políticas, decidem não cobrar a taxa de limpeza urbana em alguns bairros ou em algumas áreas do seu município, alegando que aquelas pessoas, aquelas famílias possuem uma renda muito baixa. Assim, o custo cobrado vai incidir cada vez mais sobre o outro conjunto da sociedade que não foi contemplado, não foi beneficiado com essas isenções. O que deve ser feito é exatamente o oposto. Nós devemos identificar as taxas, identificar os tributos, os impostos que devem ser cobrados e instituir a cobrança. A prefeitura é obrigada a instituir a cobrança, porque se trata de uma receita do município e essa receita não pode ser simplesmente eliminada sem uma compensação. Compensação que pode se dar através do aumento de uma outra receita municipal
ou a partir da eliminação de alguma despesa. O fato é que aquele volume de recursos vinculado à taxa de limpeza urbana, por exemplo, faz parte da receita global do município. Se o município, por uma razão qualquer, deixa de cobrar, ele está, na realidade, se prejudicando. Ele está diminuindo a quantidade de recursos disponível. Assim, o prejuízo a médio e longo prazo vai se verificar. Então, o nosso plano de gestão municipal, ele precisa contemplar essas questões vinculadas a custo. Quanto eu vou cobrar no meu município a título de taxa de limpeza urbana? Qual vai ser o custo desse serviço para a sociedade? Eu vou poder fazer custos diferenciados para indústrias e para as famílias? Quanto vai ser a cobrança para a família? Quanto vai ser a cobrança para as indústrias? Então são questões muito importantes, porque esses serviços de limpeza urbana, eles não podem ser deficitários, ou seja, o custo anual não pode ser muito inferior ao valor que é cobrado para a sua operação. Então, se o prefeito permite que ocorra uma disfunção ou um hiato, uma diferença entre o arrecadado e o que está sendo gasto, ele vai trazer problemas para a gestão municipal, ele vai trazer problema para a operação dos resíduos sólidos no seu município. Então, muito cuidado com essa questão. Os custos precisam estar contemplados e detalhados no plano de gestão municipal de resíduos. Item 14. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Quando nós falamos de resíduos, é necessário a gente ter em conta que esses resíduos são divididos em dois grupos distintos. Nós temos os resíduos, propriamente ditos, que são aqueles materiais passíveis de encaminhamento à indústria de reciclagem ou reutilização ou geração de energia elétrica. Por exemplo, latas de alumínio, outros metais, garrafa PET, embalagens de plástico, madeiras, enfim, todos os materiais que podem ser reutilizados ou reinseridos na indústria tradicional. Nós temos também o outro grupo, que são os rejeitos. Os rejeitos nada mais são do que aqueles componentes que não podem mais ser encaminhados para indústrias de reciclagem ou reutilização. Por exemplo, restos de comida, matéria orgânica, resíduos que já foram processados diversas vezes e agora já não tem mais condição de processamento. Todo esse material, que nós chamamos de rejeito, ele não vai ser encaminhado novamente à indústria de reciclagem. Ao contrário, ele vai ser encaminhado ou para a queima e geração de energia elétrica, ou seja, recuperação de energia a partir do lixo, ou então esse material vai ser encaminhado para os aterros sanitários e lá vai ficar estocado por um período longo. O que nós devemos ter em mente? Que esses dois grupos, eles constituem um problema. Metade do problema já foi resolvida através da indústria da reciclagem, ou seja, os resíduos vão para a indústria da reciclagem. E esses rejeitos, o que a gente faz? A gente vai usar continuamente um volume crescente de rejeitos para os aterros sanitários? Nós vamos continuar sobrecarregando os nossos aterros sanitários com rejeitos? Isso não me parece uma situação muito racional. Nós devemos ter soluções mais adequadas. Os aterros têm uma capacidade limitada de recebimento de rejeitos. Lembre-se que na lei que estabeleceu a política de resíduos sólidos, não é permitido o encaminhamento de resíduos recicláveis para os aterros. Aterro é única e exclusivamente para recebimento de rejeitos, ou seja, eu não posso encaminhar metais, não posso encaminhar resíduos da construção civil, não posso encaminhar plásticos para os aterros sanitários. Por quê? Porque eles são prioritariamente
encaminhados à indústria de reciclagem. Eles devem ser reinseridos na indústria tradicional. Devem ser realocados aos processos produtivos. Então, devemos adotar medidas para estimular a reciclagem, devemos estabelecer metas de reciclagem. Quanto que a gente quer reciclar? Qual é a meta do município para a reciclagem? Olha, nós vamos aproveitar 30% dos nossos resíduos na indústria de reciclagem. Qual é a meta do município para reutilização? Quanto dos resíduos serão encaminhados para a reutilização? E por aí vai. Nós devemos ter em mente a necessidade de estabelecimento de metas quantitativos. O que será feito em termos percentuais com os nossos resíduos e com os nossos rejeitos também. Por quê? O que se quer ao final do processo é que a quantidade ou volume de rejeitos seja o menor possível, de forma a não sobrecarregar os aterros sanitários e não gerar danos à saúde humana e não gerar o comprometimento dos ecossistemas. Para isso, é importante que o gestor desenvolva o seu plano municipal de gestão de resíduos de tal forma a estabelecer metas. Essas metas vinculadas à reciclagem, à reutilização, à geração de energia elétrica a partir do lixo e por aí vai. Além do estabelecimento de metas para reutilização, para reciclagem, para uso do lixo na geração de energia elétrica, é importante também que os planos contemplem a necessidade de estabelecer metas para a redução do volume de resíduos, ou seja, os resíduos não devem ser gerados desde a indústria até as famílias e consumidores. Nós devemos ter uma política que estabeleça metas para a redução do volume gerado a cada dia. Além disso, é importante estabelecer metas para a coleta seletiva. O que o município pretende fazer com relação à coleta seletiva? Essa coleta seletiva vai gerar uma redução dos rejeitos que serão encaminhados aos aterros sanitários? Essa é uma questão importante, porque na medida que nós temos bons processos, bons sistemas de coleta seletiva dentro do município, nós temos o encaminhamento de um grande volume de resíduos para a indústria da reciclagem ou para processos de reutilização ou para a geração de energia elétrica, ao passo que o volume de rejeitos tende a ficar menor em função dessa coleta seletiva. Então, as metas são importantíssimas, elas são fundamentais, pois vão nortear a ação dos serviços públicos de limpeza urbana e dos próprios gestores públicos responsáveis pela questão dos resíduos sólidos em nível municipal.